E o nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis é finalmente o Luís de Sousa. É uma das maiores personalidades do ténis português. Para além de ter trabalhado com um dos melhores jogadores portugueses de todos os tempos, Nuno Marques, foi ele o responsável pelo sucesso, de grande parte do sucesso do Nuno. Também trabalhou com Fátima Santiago, Inês Drummond e muitos mais, não é, Luís? Obrigado, em primeiro lugar, por aceitares este convite para te conhecerem melhor. Tá, muito obrigado pelo convite, Pedro. Já é um convite antigo, mas agora proporcionou-se aqui na Costa da Caparica. Sim, é verdade, eu tenho 45 anos de treinador de ténis. Portanto, aquela geração do Pedro Cordeiro, José Manuel Cordeiro, aliás, antes o meu irmão, Miguel Soares. Sim, convém, para quem não sabe, o Luís é irmão do Manecas e tio do Pedro Sousa. Do Pedro Sousa, exatamente. E realmente, pronto, já me passou muita gente pela mão e portanto, eu naquela altura, na década de 80, início de 80, antes de treinar o Nuno Marques, já tinha sido capitão da Taça Davis e já tinha treinado, portanto, os meus jogadores nacionais. Tens o recorde, aliás, de treinador mais novo da Taça Davis, 21 anos. Sim, de sempre. Portanto, eu fui ainda hoje na Europa, sou o capitão mais novo de todos os tempos, com 25 anos, era capitão da Taça Davis. Como é que começou o ténis na tua vida? Como é que entrou o ténis na tua vida? Bom, eu e o meu irmão e o Santos Costa somos os três da Guiné, e na Guiné começámos a jogar ténis. O Santos Costa foi o primeiro a vir para cá, porque o Santos Costa é ligeiramente menos novo, e portanto eu nas férias de verão vinha cá, fui número 1 de Júnior de Portugal em 73, em 73 ainda fui com o Luís Macara, que era da minha geração, ainda fomos aos Jogos da Europa de ténis e ainda ganhámos a medalha de bronze em pares. Depois comecei a jogar, fui campeão nacional de menos de 21 anos também, mas comecei a minha carreira muito cedo. Mas eu numa determinada fase da minha idade, portanto, estava entre o ténis e o futebol, porque eu, aliás, dizem as más línguas que até jogava melhor à bola do que jogava ténis. Mas eu, ténis, como jogador, a minha carreira é curta, porque eu muito cedo comecei a perceber-me que a minha vocação e o que eu gostava de fazer era realmente ser treinador. Com 19 anos comecei a ensinar ténis no Jamor, porque eu fui para a Educação Física estudar para o ISEF, sou da primeira geração do ISEF. E pronto, comecei a treinar seleções e a partir daí nunca mais joguei ténis, mas estou estes anos todos ligados ao ténis. Quando vens da Guiné, vais para o Jamor e depois como é que surge a tua ida para o Porto? Aquilo é assim, eu vou para o Jamor, era o Alfredo Vaz Pinto o nosso treinador. Depois, numa determinada altura, na Revolução 74, 75, o Alberto Coronel, que era o representante da Lacoste, resolve fazer uma equipa que era o Desportivo Alberto Coronel, que era apoiado por ele financeiramente. O João Lagos era o treinador, o Alfredo Laranjinha, o operador físico, e nós juntámos ali um grupo com os melhores jogadores do país, onde estava incluído o Miguel Soares, eu, o meu irmão, mais tarde os Cordeiros, e que obviamente que em pouco tempo começámos a ganhar às velhas glórias, ao Alfredo Vaz Pinto, ao Zé Vilela. Aliás, o meu irmão até foi o primeiro que começou a ganhar. E pronto, quer dizer, começámos como jogadores a fazer uma coisa que não se fazia, que era treinar diariamente. E isso obviamente levou-nos para outro patamar, e em 75, 76 a geração vencedora já era tudo da nossa geração, o Arsénio Marta também. Portanto, era uma geração que deixámos para segundo plano os velhinhos, que o Vilela ainda nos fazia moça, mas o Alfredo Vaz Pinto, o Raul Peralta já estavam, portanto, já lhes ganhávamos com alguma facilidade. E depois vais para o Porto, então, como é que depois sou treinador da Taça Davis, a primeira vez em 80, e em 82, quando fui jogar com a Taça Davis, fomos já a Foz, jogar contra a Tunísia. Eu tinha sido o Benfica, na altura, e as notícias do ténis eram muito promocionadas, portanto os jornais falavam muito disso, e o Carlos Sousa, o falecido Carlos Sousa, fala comigo e leva-me para o ténis do Porto Antigo. Que era o presidente do ténis do Porto. Presidente do ténis do Porto. Leva-me para o ténis do Porto Antigo, e nós aí no primeiro ano ganhámos logo a primeira divisão, por equipas, começámos a fazer resultados, havia na altura um bom grupo no Boa Vista também, que era o Manny que estava lá, e eu estou lá um ano. No ano seguinte sou convidado para abrir o Vila Moura Ténis, venho abrir o Vila Moura Ténis, e depois é quando estou no Vila Moura Ténis, ao final de um ano, que o Joel Marques fala comigo com a hipótese de ir para cima para o Porto e começar a trabalhar com o Nuno Marques,
E a minha entrada no Boa Vista é aí, onde eu depois fiquei ligado 16 anos, 17 anos. E por ti passaram os jogadores, eu falei no Nuno, que foi, digamos, o teu jogador número 1, mas também a Tuxa Santiago, a Inês Drummond. Sim, naquela altura o grupo eram os meus jogadores todos do Norte. Mesmo os que estavam, alguns que estavam no Ténis do Porto, vieram todos. Aquilo era um centro de alto rendimento, Luís? Era praticamente. E eu fiz uma coisa que não existia na altura, incluí um preparador físico. Que era o Jorge Ramiro. O Jorge Ramiro. Grande Jorge o Jorge Ramiro. Ramiro começa aí, que já era meu amigo, mas estava ligado ao atletismo. E eu dei-lhe uma raquete de ténis e disse: vai para o campo de ténis e vais ver. E aí que era Vasconcelos, Inês Drummond, Susana Marques, o Carvalho da Silva, Suzy, Jorge Rocha. O Jorge Rocha, portanto, o Caiola, o Paulo Machado, estava tudo nesse grupo. E é engraçado porque nós, tais coisas das condições, nós depois tínhamos um grupo de cerca de 17 jogadores, e o Boa Vista no inverno chovia bastante, só tínhamos 2 campos cobertos, e nós treinávamos à mesma hora que a escola. Então o diretor do ténis do Boa Vista alugou-nos o pavilhão de Lessa. E nós íamos na carrinha do Boa Vista para Lessa, todos os dias à tarde. Eu punha metade do grupo dentro do pavilhão comigo a fazer drills e a outra metade estava no campo de futebol, que na altura era pelado ainda, com o Jorge fazer Ramiro físico. E depois trocávamos. E passados 6, 7 meses ganhávamos tudo. Ganhámos muita coisa. Tinha muito o João Maio. O Maio também. Todo, exatamente. Foi. Que diferenças é que encontras no ténis dessa altura para hoje em dia? Bom, para já é muito mais fácil. Hoje. Porque efetivamente hoje existem condições, não estou naquela altura, nomeadamente até a nível de federação, apoios, naquela altura. Eu cheguei, conforme te contei há bocadinho, a ter que pagar do meu bolso uma inscrição da Sunshine Cup. Como é que foi esse episódio? Nós íamos jogar contra o Chile. A Sunshine Cup, para quem não sabe, era o campeonato do mundo, 18 anos por equipas, antecedia o Orange Bowl. Estava a seleção portuguesa, eu era o capitão da equipa, era o João Maio, o Alberto Miguel, o Zé Maria Santiago e o Carvalho da Silva. Íamos jogar contra o Chile, eu estava sentado na cadeira, o Santiago estava a aquecer e veio o diretor da prova dizer que Portugal não podia jogar. Disse: mas porquê? Porque não pagaram a inscrição. E eu por acaso tinha dinheiro e paguei a inscrição, senão não tínhamos jogado. Portanto, isto naquela altura era um ténis aventureiro, mas havia já muita gente empenhada. E eu hoje acho que uma das coisas que evoluiu bastante é o nível da formação de treinadores. Nós hoje temos, em termos de treinadores de formação, temos efetivamente um nível mundial. Tanto que os nossos jogadores de 12 e 14 anos competem em qualquer parte do mundo sem problema nenhum. O problema é daí para a frente. O que é que tu achas que pode mudar, ou que nós podemos fazer com a tua experiência para termos jogadores lá em cima? Achas que passa muita gente diz isto, eu não sei qual é a tua opinião, que os portugueses não têm espírito de sacrifício para chegar lá? Não, quer dizer, vamos lá ver, alguns terão, muitos não terão. O ténis em Portugal deixou de ser um desporto elitista, mas continua a haver um certo elitismo, porque os nossos jogadores, na realidade, aqueles que supostamente decidem ser profissionais de ténis, na minha opinião, por aquilo que eu tenho visto, não conhecendo muito o ténis nacional, porque eu passo por aqui de vez em quando, são realmente miúdos que não têm esse espírito de sacrifício. Isto aqui é uma situação que é complicada. Para ser um jogador de ténis hoje em dia, é preciso ter o espírito de sacrifício. E o espírito de sacrifício geralmente é mais fácil em famílias em que não existe dinheiro e que, portanto... Dão tudo. Exatamente, dão tudo. Mas não havendo dinheiro, também não pode haver uma carreira de ténis, porque uma carreira de ténis hoje é cara. Só para dar-te um exemplo, eu tenho muitos pais que se dirigem a mim para ver as condições dos filhos. E eu de antes dava-me ao trabalho de ir para o campo com os miúdos de 20 minutos para ver, e eu hoje, antes de ir para o campo, pergunto se o pai tem dinheiro. É que hoje o investimento é muito grande, e é um investimento muito arriscado, porque o investimento começa na zona dos 14 anos mais ou menos, que é quando ele começa a viajar, e se ele não tem esse dinheiro para investir na carreira do filho, correndo o risco de ele chegar aos 17 anos e dizer que não quer jogar mais ténis, portanto é dinheiro até dar rua. Eu nunca aconselhei nenhum jogador, nem antes, a não ser um, porque tudo se conjugava que ele foi o Nuno Marques, que era mau aluno e era muito bom jogador, mas todos os outros jogadores que me passaram pela mão, nunca aconselhei ninguém a deixar de estudar. E hoje é muito mais fácil, porque podem estudar online. Exatamente. Luís, por falar no Nuno Marques, o que é que achas que falhou para o Nuno não ter ido ainda mais? Ele foi top 100, mas
Porquê que... O Nuno para mim, em termos, vamos lá ver, em termos de condições naturais, é o melhor jogador de todos os tempos. E não é por ter treinado comigo, porque ele depois treinou com outras pessoas e antes de mim tinha treinado com o Luís Nascimento e com o Manny, portanto não é, ele efetivamente porque tinha tudo a favor dele. O problema é que, aí está, nós não sendo um país de ténis, o Nuno quando apareceu e quando começou a fazer resultados, eu lembro-me que tinha praticamente que o esconder, porque toda a gente queria falar com o Nuno, toda a gente, eu tive que ensiná-lo a fazer conferências de imprensa, portanto, houve sempre a tendência de eu colocar num pedestal onde na realidade eu não estava, porque isto era um ténis, não é? Hoje, pronto, as coisas são diferentes, o João Sousa está em Barcelona, o meu sobrinho também tem alguma pressão aqui, e embora se esconda um pouco, até pelo feitio dele e pela personalidade dele, mas o Nuno Marques, pronto, e ele pertencia a um grupo familiar que lhe facilitou muito a vida, isto é que é verdade. E os problemas a sério começaram quando fizemos o contrato com a BMW, onde eu não estive a favor dele ter um carro BMW, e a família achou que ele devia ter um carro, e eu, na altura, portanto, as coisas começaram-se a complicar, e a tensão entre mim e ele, nós treinámos 5 anos, 6 anos, e naquela idade da afirmação, eu tinha precisado de um apoio de casa que não tive na realidade, porque ele, quando ia para casa, dizia que eu era demasiado duro com ele, ou que não fazia o que ele queria, em casa deviam-me ter apoiado, e não me apoiaram, pronto, e a ruptura depois era inevitável. Mediante isso que aconteceu, tu depois tiveste certamente portas que se abriram, estando com o Nuno. E o teu trabalho nas seleções é um trabalho... Tu já foste capitão de 7 seleções? Sim, capitão não, porque fui treinador de 8 taças Davis. 8 taças Davis. Capitão não, porque a regra do país, da FED, exatamente, tem que ter o... Mas em que país é que trabalhaste? Trabalhei na Alemanha, trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei na Arábia Saudita, trabalhei na Jordânia, trabalhei no Egito, trabalhei no Catar, Bahrein, Iraque. Meu Deus! Exatamente, portanto já corri um bocado. Eu nos últimos 20 anos vivi em 12 países diferentes. Neste momento tenho algumas taças Davis que vêm fazer estágios comigo, que não é uma coisa que me agrada muito. Hoje o que eu faço hoje é consultoria para algumas federações, trabalho mais ou menos com 12 federações e faço planos nacionais de ténis, que é uns planos que são apoiados financeiramente pelo Comitê Olímpico, via ITF, e que vou 4 meses para um país e é um plano nacional de ténis que vai desde as escolas primárias com o ténis até a taças Davis ou Fed Cup. Ou seja, trabalhas o desenvolvimento do ténis nesse país? Inclusivamente a descrição das funções do staff técnico, às vezes até das direções das federações, qual é a função do presidente, do vice-presidente, do diretor de equipas, essas coisas todas. Portanto, é um trabalho de A a Z que eles chamam-lhe o Development National Sports System, que existe em todas as modalidades e, portanto, que é um programa nacional de ténis. E como é que tem corrido esse trabalho? Muito bem, muito bem. Obviamente que eu, só para teres uma ideia, no ano passado tivemos todos fechados, porque neste momento há limitações, eu tinha, além das 12, tinha mais 5 ou 6 convites de federações. Portanto, eu faço um acordo com as federações. Quando é via ITF, tenho que estar 4 meses no mínimo num país. Quando é diretamente para a Nigéria, tive 15 semanas divididas em 3 visitas, 5 semanas, 5 semanas, 5 semanas. Há sempre um programa que portanto, é comum a todos os pedidos das federações, que é a formação de quadros técnicos. Portanto, que é uma das coisas que hoje me dá mais prazer. Falar em quadros técnicos, parece-te que em Portugal há uma forma de comunidade na parte técnica dos treinadores? Há conversas, há partilha de opiniões, partilha de, por exemplo, tu com a experiência que tens a possibilidade de estar com os treinadores atuais, ou eles não sabem do trabalho que tu fizeste e que tens feito no ténis mundial? Pois, penso que a maior parte não sabe, eu também não faço publicidade disso, mas o Vítor Cabral, no outro dia, há cerca de 3 ou 4 anos, convidou-me. Eu estive no Estádio Nacional um sábado inteiro com cerca de 20 e tal treinadores. Só havia 2 ou 3 que me conheciam pessoalmente, os outros conheciam-me de nome. Fizeram uma pergunta ao Luís, porque é que o Luís não fica cá para nos ajudar e tal, que é uma pergunta que me fazem com alguma frequência, mas efetivamente, quer dizer,
Eu acho que era importante, não sei se a Associação de Treinadores, se a própria Federação, provocar alguns encontros, que até podem ser regionais, porque há treinadores antigos, que tenho a impressão que sou neste momento o mais antigo ainda em atividade, porque o Zé já está reformado, mas de nós podermos participar e passarmos a nossa experiência para esta nova geração de treinadores, que há muito mais gente que no nosso tempo, como é óbvio, não é? E há gente que hoje arrisca a treinar com grupos de competição, embora eu diga sempre que o ser treinador de competição, quer dizer, as pessoas têm que... É uma coisa que nasce com as pessoas. Portanto, eu divido os treinadores em vários níveis. Eu, por exemplo, digo, não há treinadores perfeitos, todos os treinadores têm as suas limitações, é a minha limitação, eu sei tudo do ténis, no que refere à parte de treino, mas, por exemplo, não tenho perfil para treinar mini-ténis. Sou demasiado duro, não tenho a capacidade de baixar a idade. Portanto, como há treinadores que são técnicos, ainda estamos a falar da parte técnica, há treinadores tecnicamente muito bons, que depois não têm a liderança necessária para trabalhar com um jogador de competição. Portanto, não tem a ver tem a ver com a personalidade da pessoa e, portanto, às vezes o que é importante é colocar a pessoa certa no sítio certo. Parece-te que o ténis português tem evoluído e que está no bom caminho? O que é que achas que podia ser feito para que melhorasse ainda mais? Há uma coisa que, numa conversa que tivemos, em que foi liderada por ti, que eu tive com o Miguel Crespo, eu manifestei naquela altura, e já há algum tempo, a minha preocupação com a renovação desta Taça Davis. A nossa Taça Davis está na casa dos 30 anos, portanto, o meu sobrinho, não sei se jogará mais do que este ano, o João Sousa também já, digamos, os jogadores estão quase todos em final de carreira, e eu não estou a ver, sinceramente, quando digo renovação, a bom nível, ao nível ao que já nos habituámos. Porque nós, desde a geração do Nuno Marques e do Cunha, se as pessoas se recordarem, tínhamos bons júniores, que era o Machado e o Gil. Quando entrou o Machado e o Gil, teve esta geração, o meu irmão, o meu sobrinho, o João Sousa, não sei o que mais. E agora eu não vejo nada para trás. Portanto, nós vamos ficar aqui com um fosso quando esta geração cair. Penso que nos 12 e 14 continuamos a ter bom nível, mas depois há ali um fosso que é preciso terem atenção e trabalhar e ver o que é que está a correr mal. Eu digo nos júniores, portanto dos 14 em diante até aos 18, e depois neste transition tour, porque nós estamos habituados a ter jogadores na casa dos 100 nos últimos anos, na Taça Davis, e neste momento a renovação não está nem próximo disso. Luís, com tantos anos de experiência, qual é o papel dos pais na equação do sucesso dos filhos? É enorme. É uma das coisas que eu faço hoje com as federações, é workshops com pais. Eu nunca tive problemas com pais, a não ser aquela questão do Nuno Marques, mas que é uma questão, portanto, já a um outro nível, porque os treinadores, quando dizem eu não quero os pais ao pé de mim, é um erro crasso, porque o treinador precisa, a boa educação que os pais dão em casa vai nos servir para o trabalho que estamos a desenvolver no campo. Portanto, o trabalho tem que ser a 3. E os pais têm que ter exatamente a noção do que é ter um filho jogador de ténis, uma modalidade individual, com alguma pressão. E, portanto, a participação deles é importante, mas em conjunto com o treinador. Porque eu digo sempre aos pais, e sempre disse aos pais, se vocês não estão contentes com o meu trabalho, a relação pai-treinadora rompe-se em 24 horas. Agora, se o pai comete erros numa relação a 3, o filho vai ser o filho para a vida inteira. Portanto, vão ter que aturar o filho inteiro. O treinador sai do esquema, é um contratado, vai-se embora. Estás a perceber? Portanto, eu penso que é fundamental, os pais terão é que ser educados, grande parte deles, porque, pronto, mas isto é um problema, não é português, é um problema geral. Quando é que nós vamos conseguir, na tua opinião, ter um jogador no top 10? Será que isso vai alguma vez acontecer? Eu acho que sim, repara, as pessoas, dou-te o exemplo da Tunísia, desta miúda 11, onde já trabalhou comigo. Era impensável, há 10 anos, que uma miúda que eu conheço desde os 12 anos, que foi campeã africana, 12 anos, na altura em que eu estive na Tunísia como diretor técnico, ganhou Roland Garros Júnior, mas o ganhar Roland Garros Júnior não diz nada, é bom, mas está o quartos de final do Wimbledon, oitavos de final da Australian Open, é uma jogadora que está ali a 20 do mundo. Se há 10 anos atrás disséssemos que uma jogadora tunisina árabe pudesse estar onde ela está, é impensável. Portanto, não há impossíveis. O que é preciso é fazer um trabalho sério, é preciso ser muito exigente. Uma das coisas que aconselho aos treinadores todos, que é para mim o segredo de tudo, o treino, não estou a falar do treino de ténis, estou a falar do treino hoje.
alto rendimento, tem a ver muito com a intensidade. Portanto, um jogador de ténis profissional tem mais ou menos 1200 horas de ténis por ano. Dessas 1200 tem 300 ou 400 a jogar e tem 700, 800 a treinar. Toma atenção a essas 800 horas, porque o resultado das outras 300 é dessas horas. E eu vejo muita gente a facilitar nessas 600 horas. E depois querem milagres e não há milagres. É muito trabalho que é preciso. Muita intensidade, muito trabalho, muita dedicação. Porque o resultado dessas 300 horas é daquilo que se faz nas 600 horas. Portanto, o jogador não pode ir para o treino. Eu digo aos treinadores e aos jogadores, o que é o treino? É preparar para a competição. Então, se é preparar para a competição, não pode haver telemóveis. Eu não posso treinar a 80%, nem a 99% posso treinar. Eu fiz uma pergunta ao Harry Oakman em 81, como é que era possível aproximar a situação de treino à de jogo. Ele disse-me naquela altura, e eu hoje não acredito nisso, castigar o físico. Portanto, hoje é muita intensidade no treino. Os treinos com muita intensidade já não são treinos de 6 horas, obviamente, mas muita intensidade no treino. Obviamente a parte estratégia, a parte tática é importante, porque o que se vê nestes níveis são excelentes batedores, mas não sabem jogar. Portanto, para eles um 15-40, um 30-15 ou um 15 igual é tudo igual. Joga da mesma maneira. A bola vem e se vem a 100, vai a 100, exatamente. Portanto, eu acho que isto é um trabalho que é preciso ser feito com atenção, é preciso ser estudado, o jogador tem que ouvir, tem que ter muita humildade. Eu não admito um jogador a questionar o treinador pela negativa, como é óbvio, porque ele tem sempre a opção de mudar de treinador, é tão simples como isso, nem eu admito isso. E portanto, mas eu aconselho os treinadores a ter isso em consideração. Treinos com facilidade, isto é assim, eu não tenho que ser amigo do meu jogador. Eu estou ali para fazer uma missão, que é fazer ele fazer resultados. E quando ele fizer resultados, ele vai ser o meu melhor amigo. Portanto, se ele até lá tiver que chorar, ele vai chorar mesmo. Luís, fala-se muito em Portugal numa lacuna que existe no ténis feminino. Que solução, tu que trabalhas com tantas federações e que já trabalhaste com muitos valores do ténis feminino, que solução é que nós temos para que o ténis feminino realmente comece a aparecer como na Tunísia, uma Onjabor, uma Maya Sherif no Egito? Pois. Eu vou explicar, eu não acompanho muito, na realidade não acompanho muito o ténis feminino, aconselhei na Nigéria a fazer uma aposta a sério, porque repara, o ténis feminino e o masculino são coisas distintas, até porque as miúdas atingem a maturidade mais cedo, mas por exemplo na Nigéria é mais fácil fazer uma jogadora do que um jogador. A jogadora, por exemplo, eu dou sempre o exemplo, a Serena Williams, porque é que ela foi número 1 do mundo, eu estive com a Serena dentro do campo de ténis no Qatar. Porque aquela bola dela anda como a dos homens. Portanto, o que ela tem mais das outras, não é a parte técnica, é que ela acelera a bola de uma maneira que no ténis feminino hoje é difícil bater naquilo. Se uma jogadora consiga aguentar aquele ritmo e consiga fazê-la mover no campo, até porque ela gosta de controlar sempre o ponto, ela começa a ter problemas, como fez a Naomi, e como estão a começar a fazer, porque ela neste momento já começa a ter uma certa idade. De qualquer maneira, eu penso que o ténis feminino tem que ser encarado de outra maneira, tem a ver muito com o físico. Com o físico e com a motivação. Porque as miúdas, quando têm um rapaz com 14 anos ainda pensa em jogar futebol e basquete e ténis. Uma miúda com 14 anos já tem outros interesses na vida. E eu tive a Ângela Cardoso treinou comigo. Ana Dias, Ana Cardoso, portanto são miúdas que treinaram comigo e eu deixei de as treinar exatamente porque elas queriam ter uma vida normal. E o ténis não dá para ter uma vida normal, quer dizer, há um sacrifício muito grande. Mas eu penso que o ténis feminino, aqui em Portugal, evoluiu menos que o masculino, como é óbvio, também há menos miúdas a jogar, mas eu penso que é um plano, como os espanhóis estão a fazer, é um plano diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas focando muito no físico também. Luís, como é que tu vês, quais são os teus projetos a médio e longo prazo? O que é que tu tens, o que é que gostavas de fazer? Eu agora, como a pandemia está a começar a controlar-se, eu tive 2 convites de 2 federações para ser diretor técnico nacional, portanto estou à bica de sair outra vez. E continuo a fazer, eu não estou no ténis em Portugal há 20 anos. Portanto, tenho andado muito no Médio Oriente. Quando as coisas, no Médio Oriente é engraçado, quando as coisas correm bem ao princípio, depois aquilo como é um meio pequeno,
Eu estive nos campeonatos árabes, jogos asiáticos, portanto as pessoas começam a falar. Portanto, eu quando acabo numa federação tenho logo 2 ou 3 convites da federação. Portanto, a vida tem sido mais ou menos fácil ali naquela zona. Mas passa por aí, quer dizer, continuar a fazer consultoria com federações e eventualmente hoje, como já posso estar um ano fora, de assumir uma direção técnica de uma dessas federações. Que pode acontecer agora para setembro. Luís, há uma pergunta que costumo fazer sempre nestes programas, é a última pergunta, é se vivias sem ténis. Não. Sabes, tanto eu como o meu irmão, porque tanto eu como o meu irmão somos de uma família média que nos proporcionou tudo, os nossos pais proporcionaram tudo, podemos ter sido outra coisa qualquer. E quando nos dedicamos ao ténis, é isto que é importante. Hoje, quando um tipo chega a casa e diz ao pai que quer ser treinador de ténis, não é escândalo nenhum. Há muito tempo era. Era um risco enorme. Era um escândalo. E logo 2. Exatamente. Portanto, eu fui primeiro, o meu irmão ainda jogou mais anos, mas depois veio a seguir a mim. E portanto, mas não, tanto eu como o meu irmão e a minha cunhada também. Portanto, o ténis para nós, aliás, a parte do meu irmão está tudo ligado ao ténis. Tirando a filha, está tudo ligado ao ténis. Luís, obrigado por aquilo que fizeste pelo ténis português, que certamente eu acho que ainda não te agradeceram da maneira que deviam, mas certamente o vão fazer. E obrigado porque eu tenho a certeza que ainda tens muitos projetos e ainda vais dar muito ao ténis português. Tá, muito obrigado.